Olá, bom dia. Meu nome é Guilherme. É um prazer participar dessa comunicação hoje aqui com vocês. Eu sou aluno do primeiro semestre de mestrado do Departamento de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da UFRJ. Sou orientado pelo professor Eduardo Coelho e estudo a produção poética marginal como forma de pertencimento. A minha fala de hoje se chama Pode ainda um corpo negro e periférico falar? Eu vou analisar a produção feita pelas batalhas de slam e as performances de slam, mais especificamente slam das Minas. E para analisar o slam, eu faço essa introdução dizendo que as batalhas de poesia chamadas slams surgiram na década de 80 nos subúrbios dos Estados Unidos, muito vinculado ao cenário de rap americano, e chegaram no Brasil na primeira década do século XXI. Essas batalhas de slams acontecem atualmente aqui no Rio, em centros culturais, em praças públicas, escolas públicas também, transportes públicos. E sobre o Slam das Minas, esse coletivo ele surge com o objetivo de empoderar as mulheres, sejam elas cis ou trans, no intuito de se posicionar criticamente diante de uma estrutura social que é patriarcal e machista. Então, o Slam das Minas vem para criar um local seguro para que mulheres possam trocar experiências e possam se empoderar cada vez mais nesse cenário de batalha que ainda é muito machista. E nessas batalhas e nesses slams coletivos, né, de homens e mulheres, ainda podem acontecer uma certa opressão. Então, para que haja um lugar seguro de troca de conhecimento e troca de intimidade entre essas poetas, é criado um coletivo voltado especificamente para as Minas. Eu vou analisar essas poesias, a produção feita por essas poetas, através da visão da política atual em que estamos submetidos. Vou pensar o governo do presidente Bolsonaro e os anos de mandato também do Witzel aqui como governador do Rio de Janeiro. E eu digo que o Witzel, ao longo do seu mandato, provou o seu papel como soberano, atribuindo à polícia total direito de matar. E aqui eu trago uma referência de Mbembe, quando ele trata no seu texto Necropolítica questões como soberania e biopoder, que é a licença para matar. A gente pode ver ele já começar a flertar com essa questão de soberania logo no início das suas campanhas, quando ele falava que ele iria mirar na cabecinha em fogo, ou quando ele tinha discursos como o abate de criminosos. E a gente pode pensar quem são esses criminosos que estão sendo abatidos, qual é a cor dessas pessoas, são todos criminosos? Aonde se encontram esses corpos que estão sendo abatidos? Bom, muitas mortes ocorreram ao longo do mandato do Witzel dentro de comunidades e muita morte de civil que portavam, por exemplo, objetos normais do cotidiano, como guarda-chuvas, e eram mortos, confundidos numa suposta confusão com criminosos e com aporte de arma. Vemos também morte de pessoas comuns, como o músico Evaldo, que morreu com 9 balas ateadas contra seu carro, ou de crianças, como ano passado o caso da Ágata, de 8 anos, que foi morta por um tiro de fuzil da PM dentro do Complexo do Alemão, ou mais recentemente a morte do João Pedro, um garoto de 14 anos que morreu enquanto brincava no quintal da casa do seu tio e teve seu corpo levado sem o consentimento da sua família. Então a gente vê aqui como esses corpos são menosprezados e são tratados como se fossem meros objetos, assim, sem valor nenhum. Para iniciar essa minha análise, eu me faço algumas perguntas, entre elas, nesse campo de guerra em que se encontra o Brasil, qual o papel do corpo marginal e o que se espera dessa ralé brasileira? Esconder-se, aceitar sua condição de inferioridade e a destruição do seu corpo?
E para iniciar um debate com essas questões, eu crio uma hipótese, que é a de que acredito que a arte poética transgressora, produzida por coletivos marginais como Islã das Minas RJ, cria importantes e eficazes armas de combate contra a atual política genocida instaurada na cidade do Rio de Janeiro. E na tentativa de começar aí uma análise, uma investigação para essa hipótese, eu trago alguns objetivos. O primeiro deles é analisar a arte política produzida pelos corpos marginais femininos de uma das Minas RJ, evidenciando a importância dessa arte como força de pertencimento e de luta contra o sistema político brasileiro excludente e genocida. E para isso, eu analiso os slams criados e performados por esses corpos, dentro dessas batalhas, fazendo um recorte que se inicia ali no começo de 2018, com a morte da Marielle Franco, e se estende ao longo desse ano com as disputas presidenciais e as consequências dessas disputas, até chegar ao final de 2018, com a vitória do Bolsonaro para presidente, do Whitson como governador do Rio de Janeiro, e também as consequências dessa vitória na sociedade, carioca principalmente. Analiso aí a posição feita ao longo de 2019, que reflete muito as primeiras medidas tomadas por esses políticos eleitos, né? Quais são suas campanhas, quais são os atos que acontecem, os primeiros as primeiras ordens dadas por esses políticos, até chegar no ano de 2020, com a pandemia do coronavírus, onde a gente vê realmente a ação desses poderes contra o enfrentamento desse vírus, se existe aí uma tentativa de proteção do povo da comunidade, do corpo subalterno, ou se o coronavírus traz aí uma nova tecnologia na tentativa histórica de higienização racial da cidade do Rio de Janeiro. Bom, dando continuidade, eu trago aqui as minhas fundamentações teóricas. Eu começo com subalternidade, debate de subalternidade, feito pela Spivak, onde ela diz no seu livro Pode o Subalterno Falar? Que a mulher subalterna não pode falar e quando tenta não encontra meios para se fazer ouvir. Então aí eu analiso a produção poética feita pelo João das Minas através desse viés. É possível que o João das Minas fala consiga transpassar barreiras para que consigam ser ouvidas. Para analisar uma questão de luta marginal, eu trago aqui a fala de J. Mombassa, em que ela diz que a autodefesa é sobre furar o medo e lidar com a condição de não ter paz com opção. Necropolítica eu já falei aqui nessa fala, eu trago conceitos como biopoder e soberania, debatida pelo Mbembe. Mito nacional também já comentei aqui. Eu trago as falas de Gessé Souza, que trabalha muito essa questão de hierarquia moral, trabalha essa questão de construção social, como que essas políticas constroem uma narrativa de participação do povo e de pertencimento de algo, para que aí se comece uma endeusação de uma pessoa, de um grande mito que vai salvar a nação, e como isso opera nessa sociedade. Para tratar a questão do antirracismo, eu trago falas, artigos e principalmente o livro Memórias de Plantação, da Quilomba, que vai trabalhar muito essa questão do racismo. Esse ano eu comecei a ver bastante a questão da arte produzida durante a pandemia. Então, eu li bastante textos que tratavam sobre a questão da política, sociedade e pandemia, e muitos deles foram postados no site da editora N-1 Edições. Então, lá eu tive acesso a diversos textos de pensadores que estavam debatendo isso.
entre eles o Cefeiro, a Butler e o Castro, para trabalhar a questão de literatura pós-autônoma, porque eu vou começar a enxergar essa produção feita pelo slam através de uma visão de poesia realmente pós-autônoma debatida pela Ludmilla e a perspectiva de imaginação pública, sendo essa performance, essa poesia performática um novo modo de fazer literatura que permeia um conceito de realidade e ficção, de real e virtual, e margeia tudo. Ele é e não é tudo isso. E para terminar, também vou começar a ler essa questão dos slams a partir do conceito de partilha do sensível debatido por Rancière, e principalmente quando ele fala que a partilha do sensível passa dos grandes acontecimentos às vidas anônimas, explicando a superfície através das camadas subterrâneas. E agora eu trago aqui alguns trechos de slams que foram feitos, né, e batalhados ao longo desses últimos anos, durante o mandato, né, que falam muito sobre acontecimentos dos últimos anos. O primeiro é da Andrea Bach, e esse trecho que eu selecionei é assim: eu senti a bala com a criança, senti a bala na criança, a bala que a mãe sentiu, sentimos, e a favela gritou. Ninguém conseguiu entender como uma criança, só por ser da favela, tem livre acesso para morrer. Então, nesse texto que eu trouxe, a Andrea debate muito essa questão da morte dentro das comunidades, principalmente da morte de crianças dentro da comunidade. Eu já trouxe aqui exemplos, por exemplo, da Ágata, do João Pedro, mas tiveram diversos outros casos, por exemplo, só esse ano, de morte de crianças por balas de fogo dentro da comunidade, e a gente percebe que todos os corpos negros estão submetidos a serem mortos pelas mãos da polícia e pela mão daqueles que detêm o poder, que são corpos totalmente descartados, e que essa questão de mirar na cabecinha, como é dito pelo Witzel, é na cabeça de qualquer um que tenha a cor preta. Eu trago também esse trecho da Rainha do Verso, que é outra organizadora do João das Minas, e ela debate muito nas suas poesias a questão do cotidiano e do dia a dia do periférico. Nesse trecho em questão, ela debate a questão da pandemia e de como o preto favelado tem que lidar com a pandemia. Ela diz assim: agora vem o medo da morte, com o vírus que vem para ceifar sua vida. O patrão não fechou quarentena. Diz que pobre não pega epidemia. Então só trabalha quem quer. E quem não quiser, lá fora tem uma fila. Ele abaixou a cabeça, no rosto uma lágrima rola. Sabe que se perder o emprego, vai ter que roubar ou fechar com a tropa. Então aqui eu trago uma memória muito emblemática, que é a da primeira mulher que morreu de coronavírus aqui no Brasil, que era uma empregada doméstica, que contraiu a doença através dos seus patrões que voltaram de viagem da Itália. Então eles que trouxeram a doença conseguiram se tratar, né, se curar nos melhores hospitais, enquanto essa mulher periférica, trabalhadora doméstica, perde a sua vida. E ela é só mais uma, provavelmente ela já foi substituída por outra empregada doméstica. Você vê que os corpos subalternos são vistos como menos importantes a essas pessoas e também aos superiores que deveriam comandar e proteger a sociedade. Percebemos também, ao longo desse ano, que pessoas que precisam tanto da assistência pública não a recebem dentro das comunidades, por exemplo, ou dos bairros mais pobres da cidade. Então, notamos cada vez mais que o coronavírus vem com uma nova ferramenta, com uma nova tecnologia para uma tentativa já histórica de limpeza racial. Eu trouxe também esse trecho da Gênesis. A Gênesis é uma poeta que trata muito de ancestralidade nas suas poesias, e esse trecho em específico, ela diz: que sonho ter uma família com terras, e bem que eu teria,
bem que eu tinha, até ser escravizada e destronado reis e rainhas, cruzado o oceano em navios tumbeiros, para vir servir aqui e lá, e em um monte de lugar, seu brasão, sua história. E no final desse slam ela diz: mas se no teu passeio histórico ou na sua árvore genealógica não reporta esses fatos e notícias, se não suporta a versão real da história, eu já sei que está contando errado. Então pega o seu brasão e suas terras e enfia um rabo. Então você vê que aqui ela traz muita questão do apagamento histórico que acontece com os povos pretos. E quando a história é contada e os brancos vangloriam todo o seu passado, eles apagam completamente que, para que hoje exista um poder tão grande na mão desses brancos, muitos pretos e indígenas foram escravizados. Tá? Então aqui ela denuncia esse apagamento que continua acontecendo na nossa sociedade. Bom, e por último, eu trago aqui o slam da Mototai, onde ela fala aqui: não quero ser a preta que desistiu e sucumbiu para ser salva. Eu não quero ser a morta-viva entre os meus sem conseguir me mexer. Eu quero lutar. Do que adianta ter sido premiada com a escrita e não falar, e não berrar? Se somos rua, favela, quebrada, somos movimentos e temos que estar atentos que colonizador trouxe a dúvida para nos apagar. Eu não estou falando de escravidão, estou falando de projeto maior, que é apagar a ligação de energia com os ancestrais. Então, novamente, ela traz essa questão de ancestralidade e fala que ela quer lutar, esse desejo que existe dentro dela de querer lutar e não se deixar ser morta, e não se deixar ser substituída, não se deixar ser apagada, como tantos corpos negros são. E bom, meu texto está terminando. Como eu falei, esse aqui é o começo da minha pesquisa. Eu quero fazer muitas coisas e para iniciar, pretendo fazer uma revisão bibliográfica do que vem sendo observado na literatura contemporânea a partir do início do século XXI, que é quando chega o slam aqui no Brasil, para compreender o contexto do nascimento e a produção do que hoje se conhece como Ana das Minas. E, com o fim da pandemia, eu planejo iniciar um trabalho no estilo de um etnógrafo, descrevendo essas poesias a partir de uma convivência pessoal que eu quero ter com as batalhas de slam, pressupondo um contato com o estudo das principais vozes que organizam esse movimento e o seu público. Eu quero estudar melhor a questão da performance, a importância do corpo para o slam, a questão do contato do público com o poeta. Quero analisar quem é esse público, como esse público chega até o slam. E minhas reflexões finais, para terminar. Percebe-se aqui a construção de uma performance transgressora feita por corpos marginais, onde a arte se beneficia da curiosidade presente no povo sobre os corpos supostamente abjetos ali dispostos como artimanha para a sua propagação, e que o slam das Minas RJ criou um veículo para a propagação de denúncias e relatos de artistas marginais sobre esse momento histórico na política do Brasil. Bom, o slam das Minas, ele cria aí um relato histórico que vai perpassar as gerações e mostrará e servirá para que no futuro pessoas vejam como foram tratados esses corpos pela nossa política atual, pelos nossos políticos nesse ano, e que existiu aí uma galera, uns jovens ativistas que lutaram contra o apagamento do povo marginal, do povo periférico. Eu tenho aqui minhas referências bibliográficas. E muito obrigado. Aqui tem o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo. E eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Muito obrigado, de verdade.